você passou, tudo que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. A paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia a todos nós, amém? Deus seja eternamente louvado. Eu vou ler um texto para a nossa meditação que se encontra em João 6:27. Diz assim a leitura: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós vamos falar aqui de quando Jesus subiu ao monte e alimentou uma multidão. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O Espírito Santo me dizia a esse respeito de maneira tremenda. E esse texto, quando diz trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, é porque naquele momento, naquele dia ao qual o Senhor fez este milagre, muitos começaram a seguir Jesus. Seguir, talvez já imaginando, olha, esse pode ser o nosso rei. Quem gostaria de não ter um rei ao qual multiplica pães, multiplica peixe, nos dá o alimento, deixa a nossa mesa farta? Só que naquele momento, muitos naquela multidão só estavam vendo Jesus como um multiplicador de alimentos. Estavam ali focados e pensando na comida que preenche o corpo, na comida que vai produzir uma energia no teu corpo. Talvez eles estavam pensando em algo físico. Sim, quão maravilhoso seria o tempo todo termos um rei ao qual pudesse nos alimentar, deixar o cesto cheio, deixar o povo farto, saciado, barriga cheia. Muitos talvez, quando estão de barriga cheia, existe um ditado no mundo, há muito tempo conhecido, que diz: barriga cheia, pé na areia. Quantas vezes procuramos algo ou alguém que possa, sim, satisfazer a nossa fome física. E é só isso. A grande multidão seguia Jesus desesperadamente, na esperança, na expectativa de algo físico. Quando eles viram aquele milagre, havia uma loucura, um atropelamento, imagina assim, uma grande euforia em busca do alimento. Estavam com fome, estavam com sede, estavam passando por uma necessidade. Estavam precisando naquele momento do pão e do peixe. Elas procuravam Jesus para fazer dele um rei.
E por isso ele passou para o outro lado do mar. E aí em João 6,35 o Senhor diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Aqui o Senhor nos fala do pão da vida. O Senhor nos fala da sede, mas de uma sede espiritual. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos terra, uma terra seca. Uma terra seca ao qual necessita ser regada. Ser regada, sermos cheios do Santo Espírito, sermos cheios da presença do Senhor. Talvez muitas vezes nós buscamos em Jesus algo material. A prosperidade física, a prosperidade de bens materiais, a prosperidade de alimento para o nosso corpo, alimento para o nosso ego, alimento para que possamos mostrar a alguém. Talvez buscamos uma vitória, mas qual é a vitória? Qual é a fome e a sede que temos buscado? Qual é a fome ou sede que o ser humano hoje, no seu egoísmo, na sua falta de sabedoria, tem buscado do Senhor? Tem feito dele um rei, mas um rei que possa sustentar apenas o seu ego, o seu egocentrismo? Não. O Senhor, Ele quer nos dar o pão da vida. Ele quer nos matar com a água, mas a água que vem da fonte. Uma fonte, um rio de águas vivas que flui no tempo todo. Um rio de águas vivas que nos mantém nunca sedentos, que nos mantém fartos, mas fartos do Espírito Santo, fartos da presença de Deus. Passamos do Senhor um rei, sim, mas um rei que pode nos trazer a salvação, a libertação, a transformação de vida. Cometemos o erro vão e muitas vezes ouvimos de alguém que temos sim que buscar. Ora, podemos buscar um algo material. Só que, porém, o Senhor nos fala de bens espirituais. Quando aquele pão e peixe foi transformado, quando houve aquele cesto cheio, sim, naquele momento aquela multidão necessitava do alimento. Mas muitos ali não entenderam e passaram a seguir Jesus apenas pelo alimento. Começamos a entender aqui que o Senhor pode nos dar muito além disso. A multidão seguia desesperadamente. A lição que o Senhor nos ensina, principalmente aqueles que são nascidos de novo, é que quando nascemos de novo, Ele retirou de nós e nos ensinou aquilo que devemos viver. Em Romanos 8,6 diz assim: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós precisamos parar de buscar o Senhor apenas por aquilo que satisfaz a nossa vontade. Talvez achamos que Ele irá preencher a nossa carne, mas o Senhor quer encher o nosso espírito de paz, a nossa vida da sua presença, não apenas os bens materiais. Os bens materiais serão apenas consequência, uma consequência daquilo ao qual começamos a pôr em prática. Comecemos a colocar em prática a busca pelo pão e pela água, mas pela fonte da vida. As demais coisas virão por consequência. Quando buscamos o Senhor em espírito e em verdade, a consequência disso tudo é as demais coisas. As demais coisas são acrescentadas naturalmente. O Senhor conhece, o Senhor tem visto a tua luta, o teu caminhar, o teu querer, a tua necessidade. Ele sabe do que precisas.
quando começa a buscá-lo em espírito e em verdade, de todo o teu coração, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da tua fome, da tua sede física. Ele sabe daquilo que você necessita. Mas que em primeiro lugar, busquemos o reino de Deus. Busquemos, sim, o pão, mas o pão da vida. Busquemos a água na fonte, mas a água que nos preenche de maneira espiritual. De maneira que fiquemos cheios. A multidão viu em Jesus um rei, mas um rei que pudesse alimentá-los o tempo todo com pão e peixe. Eles diziam que maravilha ter um rei assim. Que maravilha ter um rei que todos os dias transforma a água em vinho, transforma os cestos, enche, preenche, deixa os cestos transbordando. Mas o Senhor quer muito mais. Ele quer que nós possamos ir além. Ele quer que nós possamos preencher o nosso espírito, a nossa alma. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Comece a entender dessa forma. Comece nesta manhã a buscar. Comece a sentir a presença do Senhor, ter intimidade com Ele. Quando o Senhor diz lá em Romanos, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Quando Ele nos diz a inclinação da carne é a morte, é porque nós estamos buscando as coisas da carne. Nós estamos inclinados às coisas da carne. Nós estamos inclinados a buscar um rei que encha os nossos cestos. Talvez olhamos cestos vazios, os armários vazios, uma geladeira vazia. Talvez olhamos para alguém que tem um carro melhor que o nosso. Talvez olhamos para vestes, olhamos para detalhes. São meros detalhes. O Senhor quer que paremos de olhar somente com a carne, mas começamos a ter olhos espirituais. Talvez tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que nossos olhos veem, crescemos os olhos em coisas que não vão nos superabundar, que não vão nos preencher, que não vão nos levar talvez a nada. Começamos a querer um rei que venha preencher, sim, o nosso cesto, os nossos armários, que nos dê uma vida de prosperidade. Mas o Senhor, nessa manhã, nos fala de prosperidade espiritual. O Senhor nos fala que abandonemos as coisas da carne. Quando Ele fez o milagre do pão e do peixe, quando aquelas pessoas ficavam buscando, acreditando que Ele era um rei, mas um rei que só trazia a prosperidade material, a prosperidade que satisfaz o físico, o Senhor quis mostrar a eles que Ele é o pão da vida, que as demais coisas nos serão acrescentadas no decorrer da nossa busca, no decorrer da nossa entrega, no decorrer do nosso discernimento, do nosso entendimento, que Ele vai além de tudo isso. Que o Senhor é muito além do que um cesto cheio. Ele é muito além do que um carro novo. Ele vai além do que algo que satisfaz apenas o nosso corpo, que satisfaz apenas a nossa carne. O Senhor naquele momento, naquele monte, quando Ele passa para o outro lado do mar, e Ele entende que muitas daquelas pessoas não irão com Ele, não atravessarão com Ele, porque o que eles esperavam é que Ele ficasse ali, porque em algum momento, ainda que fossem 5.000, ainda que todo o alimento deu e sobrou, ainda que sobrou 12 cestos cheios, em algum momento, tudo aquilo poderia terminar. Assim é comigo e com você. As riquezas do mundo, as riquezas ao qual buscamos para a nossa carne, para satisfazer o nosso desejo, elas podem passar, elas vão acabar. Mas quando buscamos o pão da vida, aquele ao qual o Senhor é quem nos dá, que nos preenche,
aquele que preenche o vazio. Aquele vazio ao qual já falamos que só o Senhor preenche. Que não existe homem, que não existe mulher, que não existe alimento, que não existe bem que preencha. Aquele vazio ao qual, que quando estamos com lágrimas nos olhos, quando estamos achando que é o fim, quando achamos que acabou, que terminou, o Senhor pode preencher. Ele pode nos dar uma nova vida. Ele pode fazer com que nada possa nos atingir. Nem as palavras torpes, nada. Você já imaginou ter uma vida onde nada consiga te atingir? Ah, Lúcia, talvez você esteja falando de super-herói, um robô, alguém insensível. Não, eu estou falando de Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Redentor. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele ao qual o Senhor deixou que viesse à terra e morresse pelo meu e o teu pecado. Aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que a princípio nós não entendamos e talvez nem acreditamos, como alguém pode tirar de nós toda a dor, como alguém pode transformar nossa vida, isso a princípio é incompreensível. Mas comece a abrir o seu coração e o seu entendimento, ler e meditar a palavra do Senhor. Ah, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta dor, quanto buscar, quanto pelejar e nada ser duradouro. Quantas famílias nesse momento estão trabalhando tanto, buscando tanto, se esforçando tanto, mas com o próprio braço. Estão ali remando, os braços doem, o mar está bravio, a luta está difícil, a luta está terrível, avassaladora. Quantas percas, quantos bens indo pro ralo e você não consegue, corre, segura, mas ele escapa da tua mão. Quanto sofrimento, quanta dor. Talvez por muitas vezes o Senhor já até multiplicou o pão e o peixe na tua vida, mas o que você não entendeu é que não era só isso. Ele esperava uma palavra tua, uma humildade tua, uma vontade, um querer no profundo da alma, lá dentro, no seu interior, de sentir a presença dele, de sentir que ele pode fazer alguma coisa pela tua vida, pela tua casa, pelos seus projetos, pelo teu ministério. Quantos ministérios falidos, esperando no Senhor apenas a multiplicação do pão e do peixe. Quantos ministérios falidos, se esquecendo que existe o pão da vida, que é ainda muito maior. Esquecendo de buscar a água da fonte. Não há mais uma oração verdadeira. Quantos ministérios, quantas pessoas estão falindo espiritualmente, falindo emocionalmente, falindo em todas as áreas da vida, ou talvez em apenas uma, mas que está te levando ao caos, está te levando para o fundo do poço. Quantas vezes aquele vazio que é para ser preenchido pelo Senhor, quantas vezes precisamos comer do pão da vida e insistimos em comer apenas o pão que nos dão, as migalhas, os restos que alguém nos dá. Quantas vezes aquele vazio que é para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus está sendo preenchido por lixo. Lixo que são mágoas, lixo do ódio, lixo da decepção. Quantas vezes enchemos o nosso coração com tanto lixo, mas com tanto lixo que não há lugar para o Espírito de Deus. E quantas vezes continuamos a acreditar que o Rei dos Reis só é para
multiplicar o pão da nossa casa, o pão da nossa mesa. Existem pessoas com grandes farturas, fartura de comida, fartura de roupa, fartura de tantas coisas, mas que falta algo, que sofrem todos os dias, que estão abatidas por dentro, que estão sentindo a falta da presença do Senhor e talvez ainda nem descobriram que é isso que falta. Quantos já conhecem a palavra do Senhor e estão nas ruas, estão no lamaçal, estão perdidos, porque esqueceram onde buscar o pão, onde tomar a água. Estão ainda buscando o pão daquele cesto que foi multiplicado. Sobraram 12 cestos. Na multiplicação dos pães sobraram 12 cestos, mas o tempo passou e o pão daquele cesto acabou. E mesmo assim, você ainda não entendeu que você precisa buscar o pão da vida. O pão, aquele que nos preenche no nosso interior. O pão que vai nos dar o alimento, mas o alimento que vai preencher esse vazio. A água que vai regar a terra seca. A água que vai molhar e te ajudar a adubar aquela semente. Para que haja crescimento espiritual, crescimento ao qual você entenderá aquilo que o Senhor quer te dizer. Muitas das vezes o Senhor fala conosco e nós não entendemos. Não entendemos porque não temos intimidade, não temos comunhão. Não conseguimos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitos têm talvez um título, muitos têm talvez uma unção, um dom. Muitos têm uma grande capacidade de cura, de tantas coisas, mas que estão servindo apenas para a vida de alguém. Mas a tua vida está um caos. A tua vida está indo por água abaixo. A tua vida está indo para o buraco. O teu coração está cheio de lixo. Está aquele lamaçal. Está uma bagunça, está tudo confuso, porque está tudo junto e misturado. Você tem misturado as coisas da carne com as coisas do espírito. Água e óleo não se misturam. Na vida de um ser humano, 2 senhores não podem caber. Ou você adora a Deus e entende aquilo que Ele quer te dizer, ou você adora ao diabo e faz aquilo que ele quer te destruir. O inimigo veio para matar e roubar. Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância. Talvez dentro do teu coração está assim, aquela mistura, aquela bagunça, mas o Espírito Santo não permanece onde não há limpeza na casa. A casa ao qual eu falo nessa manhã é o teu coração, tua alma, teu espírito, tua mente. Precisa ser limpa, precisa ser lavada, para que haja a presença do Espírito Santo de Deus, para que haja uma comunhão, para que haja uma intimidade, para que você consiga entender e comer o pão da vida e beber a água da fonte, a água que jorra, que vem de Jesus, aquela que verdadeiramente nos preenche. Aquela lágrima que você derramou, aquele vazio que você sentiu, aquela tristeza, aquela falta de algo, é só a falta da presença do Senhor. Não há ser humano na terra, não há bens materiais, não há nada neste mundo que possa preencher. Você tem buscado em vários ambientes, você tem buscado em vários lugares, em várias pessoas e não tem encontrado. É tudo momentâneo, é tudo passageiro. Mas o Senhor nesta manhã quer te oferecer algo duradouro. Algo que você possa desfrutar. Quando o Senhor fala, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A comida que perece é aquele arroz e feijão que comemos todos os dias.
É algo que se você deixar num lugar, ele vai perecer, ele vai apodrecer, ele vai criar bicho, vai virar bigato. Mas o Senhor nos fala de uma comida que permanece para a vida eterna. Coma da palavra, coma da presença. Busque o Senhor de todo o coração. Fala com Ele, desabafa com Ele, te entrega a Ele. E verás a diferença, verás a glória de Deus na tua vida. Que Deus possa, nesta manhã, abrir o seu entendimento. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar na tua vida. Que Ele possa entrar arrancando tudo. Permita a Ele que arranque tudo. Todo lixo, toda lama, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pois Ele é Deus. Ele habita em lugares limpos, em lugares tranquilos. Ele quer entrar, não importa a maneira que você esteja. Se ainda nesta manhã você diz, eu sou um pecador, eu não sou digno da presença do Senhor. Mas quem disse que alguém de nós é digno da presença do Senhor? Nem eu, nem você, nem ninguém é digno. Somos pecadores, somos falhos. Temos o coração mau, pensamos em vinganças, em destruição, em maldade, pensamos em coisas ruins ao qual não agrada ao Senhor, mas Ele na sua infinita misericórdia, Ele nos dá o perdão, quando somos humildes e pedimos de coração que nos perdoe. Quantas das vezes queremos que todo mundo mude ao nosso redor, mas nós não queremos mudar. Mas a partir do momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero mudança. Eu quero mudança de vida. Eu quero transformação na minha vida. A tua transformação atingirá muitas outras pessoas. Atingirá a tua casa, a tua família. Atingirá os teus amigos. Atingirá muitas das vezes alguém que você nem conhece, mas que vive te observando. Atingirá de uma maneira sobrenatural. Alguém olhará para você e dirá, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Há algo especial, há algo diferente nessa pessoa. Há algo que eu ainda não tinha visto em outro alguém. A presença do Espírito Santo é transformadora. É Ele quem faz. Comece a meditar ainda hoje nessa palavra. Comece a pedir ao Senhor que te ajude e te oriente. Comece a pedir ao Senhor que te transforme. Sim, comece hoje. Esqueça tudo. Esqueça, não peça mais ao Senhor neste momento, neste dia chamado hoje. Peça ao Senhor que transforme a tua vida, a tua história. Quantas coisas fará o Senhor contigo. Quantas coisas Ele espera fazer com tu e tua casa, tua família, começando de você. Ele quer te fazer o pilar. E o pilar é aquele que sustenta. O pilar é aquele que é forte. O Senhor quer te fazer forte, corajoso. Mulher, o Senhor quer nesta manhã transformar a tua vida de tal forma ao qual os teus filhos, teu marido, os teus pais, a tua família possam se apoiar no pilar ao qual o Senhor quer te transformar. Alguém forte. Alguém que às vezes enverga, que às vezes tomba, que às vezes desanima porque somos seres humanos. Mas que o Senhor vem com as suas mãos fortes e coloca no prumo. Filho, é aqui que eu te quero. Filho, é neste caminho que eu te quero. O caminho é reto. O Senhor diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Comerás do pão da vida quando vieres a mim. Comerás do pão da vida e beberás da água da fonte da vida quando vieres a mim. Busca ao Senhor enquanto te podes achar. E assim eu termino essa live abençoando tu e tua casa em nome de Jesus. Abençoando os teus projetos, abençoando a tua saúde, pedindo ao Senhor que arranque do teu coração tudo aquilo que não provém dele. Pedindo ao Senhor que a partir deste momento, desta manhã, ao entrar nesta live, que não seja eu, mas sim o Espírito Santo a te convencer
Que o Espírito Santo possa colocar no seu coração um algo novo, um algo tremendo, um algo transformador. Jesus é o Rei da Glória, mas Ele não é apenas o Rei que transforma pão, que transforma peixe, que multiplica e que enche o cesto. Ele é aquele que quer transformar a tua vida e o teu coração. Pense nisso. Pense que o Senhor é um Deus de prosperidade, mas não apenas de prosperidade material. Ele quer te dar uma prosperidade espiritual, transformadora. E é nisso que eu creio, e é assim que eu encerro, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus.